Bem, e aí, galera, tudo bem? Vamos, né, para a nossa aulinha aqui de segunda lei da termodinâmica e máquinas térmicas, né? Eu dei uma mudada no slide, dei uma melhorada, né? Devido àquele problema que aconteceu. Eu preferi, então, dar uma ajeitada nele, por isso que eu também demorei um pouquinho para enviar para vocês. Mas eu acho que ficou melhor, né? Então, ficou mais bem detalhado também para a gente, já que é aula gravada, é difícil também que vocês tirem as dúvidas, né? Então é melhor deixar mais detalhado. Essa é a diferença da aula gravada para a aula ao vivo, né? Então por isso tem uma preparação maior, entendeu? Essa que é a questão. Mas vamos que vamos. Então, olha aí, segunda lei da termodinâmica, né? Agora é a última parte, né, da matéria. Aqui a gente relembra um pouco em relação à conservação de energia e o que a gente viu até agora. Então, na primeira lei, a gente fala da conservação geral da energia e do reconhecimento de que o calor é uma forma de energia. A máquina a vapor, ela é o princípio que rege, né, as nossas, nosso estudo até agora do aproveitamento de energia, né, sempre com relação à transformação de calor em trabalho, né, a variação de energia interna, que é o enunciado da primeira lei. Então, se um dado processo ocorre em um certo sentido ou sequência, né, temporal, conservando energia em cada etapa, nada impedirá de que, de acordo com a primeira lei, que ele ocorra, né, no sentido inverso, ou seja, o processo seria reversível. A gente fala bastante sobre processo reversível, processo irreversível. Nós vimos, né, com mais detalhes que para um processo ser reversível é necessário uma série de requisitos, né? Entre eles, que o processo seja lento, que ele seja, né, o processo cíclico seja de reversibilidade seja curto, enfim, entre outras questões. Assim, quando a gente fala agora da segunda lei, aqui a gente colocou uma imagem, né, da conversão de energia, né, solar aí, em energia térmica para geração de energia elétrica, né? E então, se a primeira lei diz que a energia se conserva, então por que precisamos economizar energia? É uma pergunta que se fez aí durante o desenvolvimento, né, da termodinâmica. Então, a segunda lei ela já vem para pontuar, né, algumas situações, ou seja, ocorre a possibilidade ou não de se aproveitar a energia, né? Então, para mim, né, quando se fala em segunda lei da termodinâmica, eu lembro, né, de um exercício que caiu numa prova que eu fiz de aquelas provas seriadas, né, para entrar no vestibular da Universidade de Viçosa, chamava, como é que chama a prova, gente? Mas eram 3 provas, né, no primeiro, segundo e terceiro ano, né? E aí, ainda, até hoje me lembro que eu fiquei intrigado com a questão que era, a pergunta era, uma situação em que um copo cai no chão, e a pessoa, né, o copo estava sendo filmado uma cena, né, de um filme, por exemplo, um vídeo que alguém estava fazendo, o copo cai no chão, e no filme, o copo cai no chão e se quebra, certo? Então, no filme, a pessoa fez um rebobinou, né, vamos dizer assim, como dizia antigamente, né, mas voltou o vídeo, né, e o copo de quebrado, ele voltou ao inicial, que era o estado, né, íntegro, né, dele. Aí a pergunta era, qual violação, né, das leis da física, né, esse vídeo, essa gravação, né, esse fato de voltar, né, qual lei da física foi violada, né? Na época eu fiquei intrigado, falei, nossa, interessante isso aí, mas aí eu não tinha tanto conhecimento assim de termodinâmica, né? E por isso que eu até hoje eu gosto bastante dessa disciplina. Então, o fato de ter rebobinado, né, ou ter voltado, né, o vídeo, é uma violação da segunda lei da termodinâmica, porque é impossível você, depois de quebrar um copo, né, você derruba um copo no chão,
o estado inicial, né, vai ser o mesmo, né? Dificilmente, nunca mais é difícil dizer, mas é praticamente impossível você fazer com que cada pedacinho de vidro volte a estar no lugar que estava antes, né, dele ser quebrado. Você teria que pôr uma quantidade absurdamente alta de energia para que o copo volte o mesmo copo, os mesmos vidros, com as mesmas posições, volte ao estado que estava antes, né? Ou seja, o fato de você voltar o vídeo ali, você vê o copo, né, íntegro, mas você nunca mais vai ver de verdade montadinho, entendeu? Então, basicamente é isso. Conceitualmente, eu acho que a segunda lei, ela explica exatamente isso, que em algumas situações você não consegue voltar ao estado inicial, né? Na maioria delas, na verdade, né? A natureza, ela necessitaria de muita energia para voltar ao estado inicial. Não é fácil converter trabalho em energia térmica, mas é impossível remover energia térmica e convertê-la completamente em trabalho. Então, sem que haja perdas, é impossível, né, na máquina térmica. Isso também é outro fator, né, que corrobora com essa ideia de que você tem um sentido só, né, de a natureza ela segue um certo caminho e que muitas vezes é impossível a reversibilidade, né? Ou seja, aquilo que foi convertido, né, voltar, o que foi convertido de calor em trabalho, né, ser totalmente de trabalho, né, ser convertido totalmente em calor. Portanto, é impossível que um sistema remova, né, energia térmica de um único reservatório e converta essa energia completamente em trabalho sem que haja mudanças adicionais no sistema nem suas vizinhanças. Essa segunda lei da termodinâmica, segundo Kelvin, né? Então, ele já tinha observado que essa dificuldade de remover energia térmica em um determinado reservatório e que seja totalmente aproveitada, né, essa quantidade de energia térmica em trabalho, né? Então, sem que haja mudanças adicionais nos sistemas de sua vizinhança. Então, é necessário uma série de fatores. Até hoje, nessas otimizações, elas são procuradas, elas são estudadas, né, que são as em usinas térmicas, né, uma série de equipamentos adicionais e, né, uma planta de cogeração de energia, sempre existe um aparato gigantesco de tentativa de aproveitamento da energia, né? E os exemplos são bem legais, né, porque, para pensar, um atrito, né, ao arrastar um bloco, né, no movimento circular, você gera energia térmica, certo? Então, o atrito, né, com o chão esquenta o bloco e transfere energia para o meio ambiente. E muitas vezes é muito alta a energia, né, a temperatura fica altíssima. A primeira lei diz que o trabalho realizado pelo bloco é igual à energia térmica transferida ao ambiente, né? Então, você realizou o trabalho, né, de movimentação do bloco e gerou energia, certo? Mas é impossível você converter agora a energia térmica, né, do atrito, né, do corpo quente, de volta para a energia do bloco. Como é que você vai pegar aquela energia ali, né, e fazer o sentido contrário? Você vai pegar o calor e fazer com que o bloco se movimente. Ou seja, o processo é reversível, né? Ou mesmo no gás, né, quando você observa um gás, né, em sistema de estados menos ordenados, né, que são os gases, né, confinados aí, então ocorre um aumento da colisão inelástica no recipiente, né, de um ponto a outro, né, quando você tem, por exemplo, uma agitação de velocidade. Na colisão, devido à energia mecânica, né, cinética ordenada do gás, é convertida em energia interna, né, randômica, né, que é randômica quer dizer que é aleatório, e a temperatura do gás se eleva, tá? Então o gás se torna menos ordenado, né, e ocorre então um aumento da energia interna. Então a segunda lei também ela vem para, né, que daqui a pouco a gente vai falar, que é trazer o conceito de entropia. Então a questão do copo também que cai da mesa, que se quebra, né? Você tem aqui um estado de menor energia, mas o sistema tende a ser o que sempre a ir para um estado menos ordenado, né? Ou seja, a entropia a gente vai medir exatamente o estado, o quão desordenado é o sistema, né? É basicamente isso.
Então, a gente, né, entende dessa maneira. Esse estado randômico, né, aleatório, também tende a mostrar essa situação de desordenamento, né? Certo? Então, devido ao sistema que está menos desordenado, ele tem maior energia interna para estudar, né? E assim ele perde a capacidade de realizar trabalho, né? É só lembrar do copo também, porque nunca mais o copo vai servir para aquilo que ele servia antes. Então, você está quebrado, aumentou o estado, né, o desordenamento, então ele não volta mais a realizar o trabalho que ele realizaria anteriormente. Então, a entropia aumentou, né? Então, nesse caso, a condução de calor é um processo irreversível também, né? O calor é algo super complicado de se conter, né? De se conseguir fazer com que ele seja confinado ou que ele também volte ao que era antes. Então, o calor flui espontaneamente de um objeto mais quente para o mais frio, mas o contrário não acontece, né? Pela natureza, nós sabemos que é sempre de maior temperatura para o de menor temperatura, né? E com isso, né, é impossível produzir um processo cujo o único resultado seja a transferência de energia térmica, né, de um corpo mais frio para o corpo mais quente. Então, essa é a lei da termodinâmica de Clausius, né? Nós falamos primeiro sobre enunciado, nós citamos, né, o Kelvin, né? Agora citamos Clausius. Então, né, há controvérsia, né, galera, porque a física evolui muito. Eu vi alguns meses atrás uma experiência em que os físicos conseguiram realizar uma experiência em que ocorria assim a transferência de calor do corpo frio para o corpo quente. Eu não li o artigo, não li o trabalho ainda, mas eu fiquei curioso, acabei, né, eu queria entender bem, mas acredito que seja uma experiência estatística, né, uma coisa meio um pouco também mais envolvendo, né, mecânica quântica e tudo mais, né? Física estatística, mecânica quântica. Aqui, então, ele destaca bem, né? Cláudio é um cara esperto, né? Ele falava que cujo único, né, resultado seja a transferência, né? Então, a lei, ela tem esse adendo, né? Cujo único resultado seja a transferência de energia térmica. Então, você pode até converter, mas aí você teria que ter uma quantidade de trabalho, talvez para provocar induzir, né, a esse retorno. Tanto, né, o calor é algo irreversível e em condições para que um processo seja reversível, né, nós temos que levar em conta que não deve haver nenhuma energia mecânica sendo transformada em energia térmica por atrito, né, forças viscosas, outras forças dissipativas, né. A transferência de energia térmica só pode ocorrer entre corpos à mesma temperatura, ou infinitesimamente próximas à mesma temperatura, né, transformações isotérmicas, é isso que eu falei, né? Tem que ser muito, o ciclo, né, as alterações são muito infinitesimais, muito próximas, né? A gente discutiu isso, né, na primeira parte, sobre a primeira lei, né, quando a gente conversou sobre a primeira lei da termodinâmica, e o processo deve ser quase estático, né, de forma que o sistema esteja sempre em um estado de equilíbrio ou infinitesimamente próximo. Essas condições, como a gente está vendo, né, todas as coisas que eu citei são muito difíceis, né, e não pode ser completamente satisfeitos. No laboratório isso é praticamente impossível, então seriam sistemas idealizados, né, teóricos, né, processos teóricos. Então, agora com relação à eficiência das térmicas, né, deu origem às primeiras declarações da segunda lei. Então, a necessidade, né, de um aperfeiçoamento, né, das leis da termodinâmica devido ao desenvolvimento das máquinas térmicas, né, gerou, né, essas primeiras declarações que baseiam a segunda lei. E, então, uma máquina térmica, né, ela faz exatamente isso, ela converte calor em trabalho. Então,
normalmente contém um fluido de trabalho, né, água, gasolina, enfim, vapor, né, que absorve uma quantidade de calor, que é o Q, né, da fonte quente, e um reservatório, alta temperatura, realiza um trabalho W, né, na vizinhança e cede calor para a fonte fria ao retorno, e retorna ao estado inicial, ou seja, lembrando que isso é um processo cíclico, né? E, então, as quantidades importantes são essas, né? Que é a quantidade de calor na fonte quente, o trabalho e o calor, né, que vai para a fonte fria. Então, agora a gente vai falar das máquinas térmicas, né, com essa panorama, né, da segunda lei, com os enunciados e as aplicações. Segunda lei da termodinâmica. Não é possível converter trabalho, né, ou calor de trabalho. Então, considere aqui, né, vamos considerar uma situação, né, um recipiente com paredes diatérmicas, né, a uma temperatura T, contendo um gás comprimido a uma pressão inicial PI, né, ou seja, uma pressão maior que a pressão atmosférica. Então, podemos dar se expandir isotermicamente e então nós podemos deixar o gás se expandir isotermicamente. Verificar uma coisa aqui, esse microfone está funcionando, tá? Absorvendo, né, uma quantidade de calor, ΔQ da atmosfera, seria então reservatórios de temperatura T. Então, ele se expande isotermicamente, naquelas linhas isotérmicas, né, e absorve uma quantidade de calor ΔQ da atmosfera. Então, como a variação de temperatura, a temperatura volta ao estado inicial, né, ocorre que a variação de temperatura é zero. Né, então, como ele volta, né, sai de uma temperatura inicial, volta para essa temperatura, né, devido ao muda a temperatura, mas depois ele volta para a temperatura inicial. Então, a variação de temperatura é zero. Quando a variação de temperatura é zero, pessoal, lembra pela primeira que quando a variação de temperatura é nula, a variação da energia interna também é nula. Com isso, nosso calor vai depender apenas do trabalho realizado. Ou trabalho recebido ou trabalho realizado. Né? Então, a pressão final será menor que a pressão inicial. Certo? Portanto, a expansão ocorre enquanto nós temos uma pressão final maior que a pressão atmosférica. E aí, com isso, o processo termina, né, quando a pressão final for igual à pressão atmosférica, e só pode ser executado uma vez. E para termos uma máquina, precisamos que o processo se repita em ciclos. Né? Então, precisa ter aqui né, a variação do volume, e com isso, né, volta, né, e assim se mantém, né, as transformações, a conversão. Né? De que maneira isso ocorreria? Né? Nesse caso, você tem um reservatório quente e um reservatório frio. Você tem aqui o calor sendo, né, incidido sobre uma caldeira, né? A água aqui, então, vai até um estado de vapor, né? O vapor provoca, então, a realização devido a esse ciclo, né? Enquanto essa válvula abre para que o vapor movimente, enquanto o pistão então se move, né? Essa válvula se fecha e a válvula de exaustão, né, para a fonte, né, fria, né, para o reservatório frio. Então, aqui a água aquecida sob pressão a 500 graus Celsius, o vapor se expande contra o pistão realizando o trabalho, é escolhido para, né, a parte fria, é resfriado, né, ainda mais, né, um condensador, né, que é ideal que ele tenha então uma temperatura para que ele volte, né, ao reservatório e aqueça novamente para não se manter no ciclo. Né? Então, aqui, qual que é o gargalo? Né? Sempre é o que? A fonte de energia. Né? Se vai ser calor, né? Se vai ser né? Vai ser lenha, se vai ser carvão mineral, se vai ser
gasolina, se vai ser gás, enfim, né? Todas as, se vai ser energia térmica, né? Todo esse gargalo está sempre aqui. Né? Nosso estudo termodinâmico vai muito para cima, né? Com isso, a representação esquemática, né, da máquina térmica basicamente é essa, né? Você tem uma fonte quente, o QQ, né? Entra no seu sistema, na sua máquina, né? Realiza o trabalho e parte dessa energia, né, que entrou é, é perdida para a fonte fria, né? Então a máquina remove a energia térmica de um reservatório quente, realiza trabalho e rejeita o calor para o reservatório frio. É basicamente isso. Aqui então vou mostrar um ciclo de combustão interna, né? Uma situação de 5 etapas, né? Que a primeira etapa de entrada, né, de exaustão, perdão, entrada, né, do gás, da mistura do vapor e combustível. Depois nós temos essa figura aqui, eu separei ela em 5, né, 5 partes, eu vou explicar aqui detalhadamente, tá, pessoal? Isso eu estou mostrando. Então, a primeira parte é a entrada da mistura de gás e combustível, de combustível. Aqui depois nós temos a parte de compressão, né, comprimida à medida que eles é comprimido, é o gás de queima, né? Sai pelo sistema. Então aqui só para diferenciar aqui a entrada azul, né, que é de ar combustível, e aqui depois esse azulzinho sai aqui pela válvula de exaustão. Então é isso que eu estava falando, né? Entrando aqui a válvula de exaustão está fechada, aqui está aberta a válvula de admissão, né, de ar combustível, né, mistura. Então a válvula de descarga, né, aqui está fechada, né, uma mistura de gasolina e ar, né, entra na câmara, né, conforme o pistão se move para baixo. Então ele está indo para baixo, o pistão entra, né, a mistura ar combustível. Então aqui é a admissão, válvula de admissão. Na parte 2 ocorre que o pistão sobe e comprime esse gás, né, porque agora as duas válvulas estão fechadas, né? E aí isso, né, esse gás ele é comprimido para que ocorra a ignição. Então, nesse momento, a mistura gasosa se expande ao inflamar. Então, aqui, havendo a ignição, né, que é uma vela de ignição, ocorre a explosão e, né, o pistão se move para baixo, né, como é mostrado nessa figura. Então, o gás se expande e força o pistão para baixo, assim realiza o trabalho, né? E, claro, né, as duas válvulas continuam fechadas, nesse caso, nessa área, né? Havendo então a expansão do gás, provoca o trabalho, e na última etapa, é a hora que o pistão volta para cima, né? Então sobe expulsando os gases queimados e, né, pela válvula de escapamento, né, de exaustão. A esquemática, né, para a combustão interna, né, ela vem através, então, da ideia, né, de que o calor da gasolina depois, né, que explode, ele entra, né, então, que é o calor, né, provocou, então, essa quantidade de a gasolina mais a compressão do pistão, né, e a centelha, né, que provoca queima, gera então a quantidade de calor, né, que realiza trabalho, então, para movimentar o pistão, e os gases de exaustão, né, são o calor que sobrou que sai, né, pelo escapamento. Agora vamos entrar no ciclo Otto, né, que eu quero exemplificar para vocês, para a gente entender melhor essa aplicação de segunda lei. Então aqui o sistema, né, do ciclo Otto, a gente entende, né, como no sistema de aplicação, né, de, um, de uma máquina com combustão interna, no qual ocorre o combustível a gasolina, né, e a admissão
Agora, todo aquele ciclo que a gente viu, né, lá dessas figuras com cilindro pistão, né, e as válvulas de escape, agora vamos tentar usar esse raciocínio para o ciclo do diagrama PV. E, então, o combustível, né, ele é admitido aqui nesse ponto, né, nesse ponto A. Com isso, ele é comprimido adiabaticamente, certo? Ou seja, assim que haja calor, até B. Bom, e com isso é aquecido, né? De B para C, ele aquece. Então, aqui ocorre a entrada de calor. Então, teoricamente, aqui ocorre a explosão, tá? Então, QH aqui seria, então, onde ocorre a explosão, né? E, de novo, provocando a explosão, teria o quê? Uma expansão adiabática novamente, né? No qual o pistão se move, né? Trabalho, né? De C para D, até aqui. E agora, né? A fonte, então, o resfriamento, né? Ocorre de D para A, onde ele é exaurido, né? Onde o calor então ele é perdido, né, para a fonte fria. Então aqui o volume é constante, né? Repare que aqui nós temos um volume constante aqui também, né? Então, um volume constante, né, de D para A, descarga de resíduos da entrada e aqui a entrada de nova mistura. Então nessa etapa, né, seria a parte de exaustão e entrada de nova mistura. Bom, e como funciona a eficiência, né, pessoal, de uma máquina térmica? A eficiência basicamente envolve essa quantidade de calor de, né, de ΔU, levando em conta, né, a primeira lei da termodinâmica. Então a gente entende novamente o fato de que uma quantidade de calor, né, que entra, né, e o trabalho recebido. Porém, a gente sabe que num ciclo termodinâmico, né, a temperatura volta ao valor inicial. Portanto, se não há variação de temperatura, não há variação de energia, temperatura inicial é igual à final, portanto não há essa variação, e todo o calor, né, é convertido em trabalho, ou seja, essa variação de calor é convertida em trabalho, né, e o trabalho efetuado, né, pela máquina, né, a gente então agora entende que é o seguinte, que o calor, né, que o trabalho realizado pela máquina é sempre o quê? Né, uma variação, né, do calor da fonte quente, né, da explosão, menos o calor, né, exaurido, né, no escapamento. Então, essa variação de calor provoca, então, uma realização de trabalho. E na eficiência, basta você fazer, né, o trabalho realizado dividido pela quantidade de calor que você tem, né, que está sendo introduzido no sistema. Então, dependendo da temperatura de explosão, né, você tem uma quantidade de trabalho. Sabendo que o trabalho é a variação, né, do calor que entra e calor que sai, né, basta você resolver, e aí você tem que a eficiência, né, de uma máquina térmica, ou o rendimento, né, de uma máquina térmica, também essas duas palavras são, na verdade, se complementam aí. Eficiência ou rendimento é exatamente o calor né, que sai dividido pelo calor que entra. Um menos o calor que sai dividido pelo o calor que entra. Esses valores, pessoal, é tudo em módulo, viu? Aqui não tem, mas eu vou explicar que esses valores sempre têm que ser positivos, tá? Para que isso funcione. Já que a eficiência é um valor adimensional, tá bom? 0 e 1, né? E então a eficiência ela tem esse caráter, então aqui o ideal seria ter um módulo aqui, módulo da quantidade de calor que sai sobre o módulo do calor que entra. E, portanto, né, pessoal, a gente entende o seguinte, né, que é impossível construir um único sistema térmico, né, operando em ciclos que produz um único efeito de converter calor em trabalho, né? E aqui, aquilo aqui, cortado aqui, desculpa, que era para estar amarelinho também junto, né?
Então, a segunda lei da termodinâmica, né, que é um enunciado relativo à máquina térmica. Então, só para detalhar, depois vou melhorar isso aqui. Então, é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos que produza o único efeito de converter calor, né, em trabalho. Então, sempre vai haver a perda. Tá? Vamos dizer assim, esse é o contexto que eu queria mostrar para vocês das máquinas térmicas no fato dos, né, fato central da segunda lei da termodinâmica sobre as máquinas térmicas, que é a principal aplicação. E sempre sobra, né, um pouco de calor, né, para a fonte fria, que deve ser eliminado, conforme a gente viu na expressão da eficiência. Tá? Aqui é uma figura para a gente, né, caracterizar essa um dragster, né, aqui, esses carros de alta velocidade, né, para mostrar que mesmo que você consiga realizar todo esse trabalho, né, muita coisa é perdida, né, em forma de para fonte fria. E com isso, né, não é possível construir uma máquina com 100% de eficiência. Tá bom? Pessoal, então agora eu vou falar do exercício e aí a gente vai pegar um pouco mais sobre a parte teórica, né? Vamos retomar alguns assuntos, vou até fazer uma pequena revisão sobre também alguns de gás ideal, né, para o ciclo Otto, tá bom? Então vou parar a gravação aqui, né, e vou resolver esse exercício numa aula separada, né, num vídeo separado para ficar um pouco mais também o vídeo ficar um pouco mais curto e mais adequado para a gravação. Okay? Então a gente volta daqui a pouco nesse exercício, beleza?